Olá, estaremos abordando nesse momento considerações gerais no atendimento das urgências e emergências. Para facilitar a concentração de vocês nessa apresentação, eu vou fechar minha câmera nesse momento. Vamos lá com algumas informações introdutórias. No Brasil, os dados epidemiológicos que são apresentados no DataSUS, eles indicam que doenças cardiovasculares, neoplasias, causas externas, doenças respiratórias são as principais causas de mortalidade na população em geral. Identificar esse perfil possibilita definir ações mais efetivas no acompanhamento das condições de vida e de saúde da sociedade, além, é claro, de contribuir também na estimativa do impacto da redução e da eliminação dessas causas, que, lógico, competem com a vida como fatores de risco de morte. Acidentes e situações de violência são considerados problemas de saúde pública. Embora evitáveis, sua maioria, especificamente os originados por causas externas, eles são responsáveis pelos altos índices de morbidade e mortalidade. Pela maior vulnerabilidade, acometem com frequência adultos jovens e do sexo masculino, vitimados por circunstâncias de origem ambiental, mesmo acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, em situações de violência interpessoal ou intrapessoal, ocasionados de maneira acidental ou intencional. Enfim, são várias as causas que podem levar a essas situações, né, que levam à morte por causas externas. Talvez por serem mais jovens, esses indivíduos têm a curiosidade mais aguçada, arriscam-se no uso abusivo de substâncias ilícitas, né, ou mesmo lícitas, também têm um espírito aventureiro, coragem excessiva, enfim, tudo isso acaba contribuindo para esse maior risco. Além disso, deve-se levar em conta os fatores como o ambiente familiar desestruturado e a desigualdade social. São fatores sociais, culturais, econômicos e políticos de ampla abrangência que requerem planejamento e uma reorganização, articulando múltiplas ações que envolvem definição de políticas públicas em esferas governamentais, industriais, corporativas e organizações sociais, com participação da comunidade, da sociedade em geral. O esforço conjunto, né, entre os setores públicos, setores privados e a população pode evitar mortes precoces, reduz o impacto econômico nos gastos em saúde e também reduz a perda de anos potenciais de vida, além das consequências emocionais e psicológicas dos sujeitos e dos seus familiares e da sociedade como um todo. No âmbito do monitoramento, as situações de violência interpessoal e autoprovocada passaram a figurar também, né, na lista nacional de notificação compulsória, e com o objetivo de definir critérios e diretrizes para a estruturação e funcionamento dos sistemas loco-regionais, de atenção às urgências, regulação médico, atendimento pré-hospitalar, fixo, ou mesmo móvel, atendimento hospitalar. O Ministério da Saúde ele implantou o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência por meio dessa portaria, apresentada para vocês na tela, portaria 2048 de 2002. Face à realidade, é fundamental que os envolvidos na atenção em urgência e emergência conheçam as políticas públicas relacionadas ao tema e se articulem na proposição das mudanças necessárias, considerando, obviamente, as diversidades loco-regionais do panorama brasileiro, né? Então, esse é o objetivo de nós não apenas introduzirmos, mas falarmos também, abordarmos esse assunto com vocês, justamente nesse momento que tratamos sobre urgências e emergências. É importante que nós conheçamos essa portaria e também outras que têm uma grande importância
no que se refere ao atendimento às urgências e emergências. Bom, voltando, né, algumas definições introdutórias, que é do conhecimento, né, da grande maioria de nós. Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, a 1451 de 95, entende-se por urgência a condição imprevista de agravo da saúde com ou sem risco potencial de vida, com necessidade de assistência de saúde imediata ou até em 24 horas. E emergência como a condição imprevista do agravo da saúde, com risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. No entanto, para a população em geral, esses conceitos têm diferentes interpretações como algo que não existia ou não era percebido e que passa a existir ou se manifestar. Na perspectiva do paciente ou dos seus familiares, os acontecimentos imprevistos que alteram o curso de sua vida se configuram como motivos emergenciais nas suas necessidades de atendimento. O indivíduo, então, tende a buscar a assistência em lugares de fácil acesso e rápida resolução, como pronto-socorro, de maneira orientada ou não, segundo o conhecimento prévio sobre os recursos disponíveis na comunidade para atenção nas urgências. Essa demanda, por vezes, alocada inadequadamente, revela várias fragilidades no sistema de saúde e sobrecarrega ainda mais os serviços de urgência e emergência. Responsáveis pelo atendimento dos indivíduos em real condição de emergência, acaba recebendo também aqueles em situações de menor gravidade, como nós já conversamos anteriormente, que não são caracterizados como urgência e emergência, o que ocasiona o aumento significativo da demanda de serviço, também de espera de atendimento e risco de agravamento da condição do paciente, comprometendo a qualidade e a eficácia da assistência. Em situações extremas como essa é que reside a necessidade de bom senso e compreensão, equacionar os esforços e recursos no acolhimento e orientação, na classificação de risco e tomada de decisões no atendimento seguro, resolutivo e qualificado, torna-se de grande importância e fundamental. Portanto, urge a necessidade de reordenar os atendimentos de saúde, quando iniciado na atenção primária, com eficiência e qualidade na promoção da saúde, na prevenção de agravos, reflete diretamente na redução da demanda de serviço de emergência e nas internações hospitalares. Por outro lado, essas práticas requerem um dimensionamento adequado da complexa estrutura física, disponibilidade de insumos, aporte tecnológico e profissionais especializados para intervir nas situações de emergência e na gestão de trabalho. Portanto, o perfil do profissional e da equipe multiprofissional que atua na atenção das urgências está relacionado à característica de cada unidade e são requisitos gerais indispensáveis para a nossa formação, né, esses componentes apresentados, né, como citados aqui na tela: liderança, agilidade, observação, competência, embasamento científico, habilidade técnica, além do comprometimento com o trabalho e a equipe. As ações com elevado grau de responsabilidade para realizar as atividades com atenção, senso de planejamento e organização têm sempre como objetivo comum somar esforços para maximizar as chances de prevenção de danos, recuperação da saúde e sobrevida do paciente, é claro, né? Dessa forma, nós vamos abordar, nesse momento, alguns componentes do sistema da atenção às urgências, depois dessa rápida aí, introdução teórica. Então vamos lá, né? Considerando que o sistema de atenção ao paciente crítico, potencialmente crítico, exige a conformação de uma rede de assistência hospitalar e extra-hospitalar que possa atuar de uma maneira organizada, né, por meio da portaria número 1863 de 2003, né, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atendimento às Urgências, especificando 4 componentes. Os
componentes que estão aí apresentados: pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar. Em 2011, essa portaria ela foi reformulada com a instituição na portaria 1600, apresentando o conceito da rede de atenção às urgências com a finalidade de articular e integrar os serviços de saúde disponível para ampliar o atendimento em situações de urgência e emergência, principalmente relacionadas aos cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumas. De maneira abrangente, estabelece que a rede de atenção às urgências seja constituída por 8 componentes: promoção, prevenção à vigilância à saúde, atenção básica em saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e as suas centrais de regulação médica das urgências, sala de estabilização, Força Nacional do Sistema Único de Saúde, unidades de pronto atendimento UPA e conjuntos de serviços de urgência 24 horas, hospitalar e atenção domiciliar. E nessa concepção de rede, a tentativa de desvincular esse modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde, não mais utilizando o hospital como referência central no atendimento, que era anteriormente denominado, né, de pré- e pós-hospitalar, mas agora assume especificamente o papel de componente que lhe é peculiar, ou seja, como parte da rede de atenção às urgências. Por isso, essa intersetorialidade entre os componentes envolve as interfaces e as responsabilidades assistenciais e de gestão de todos, para de maneira articulada oferecer atenção qualificada e humanizada ao usuário nas diferentes fases do ciclo vital, incorporando o princípio de complexidade progressiva e da integridade no cuidar. Essa premissa conduz à reflexão sobre o papel de cliente, do profissional, da instituição e da sociedade como agentes transformadores da realidade. Portanto, né, são áreas com ações de maior abrangência e na perspectiva de atenção às urgências, tem por um objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação permanente relacionadas à vigilância e à prevenção das violências e acidentes, das lesões e mortes de trânsito, das doenças crônicas não transmissíveis, por intermédio de ações intersetoriais de participação e mobilização da sociedade, visando promoção à saúde, prevenção também, né, dos agravos e vigilância da saúde. Bom, a atenção básica em saúde consiste na assistência prestada em primeiro nível de atenção ao paciente portador de quadros agudos de natureza clínica, traumática e psiquiátrica que possam causar sofrimento, sequelas ou morte, promovendo atendimento ou mesmo, transporte adequado ao serviço de saúde. Tem por finalidade ampliar o acesso à saúde, fortalecer o vínculo do paciente e seus familiares com o profissional, responsabilizar a equipe, prestar o primeiro cuidado às urgências e emergências em ambiente adequado, até a transferência ou mesmo encaminhamento, a outros locais de atenção quando necessário, com práticas de acolhimento e avaliação de riscos e de vulnerabilidades. A atenção básica em saúde, ela pode ser prestada em unidades não hospitalares de atendimento, como as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os programas, de agentes comunitários de saúde, os ambulatórios médicos de especialidades, o AME,
as unidades de assistência médica ambulatorial, os AMA, os núcleos de apoio à saúde da família, né, os NASF, e visando contribuir para a diminuição da demanda de clientes, né, de pacientes em pronto-socorros, garantindo a equidade, a universalidade e a integralidade no atendimento de todas as urgências, essas unidades, elas elas realizam atendimentos médicos, possibilitam a identificação da situação real do usuário por meio da avaliação de risco, prestando assistência imediata nos agravos de baixa e média complexidade, compatível com suporte de atenção básica, garantindo a continuidade no tratamento das doenças conforme o agendamento das UBSs, e favorecem o reconhecimento precoce das emergências, priorizando o atendimento e encaminhamento às unidades hospitalares para intervenções de maior complexidade. Portanto, esse quadro retrata, né, de uma forma resumida, essa realidade, a recepção ao usuário, a escuta qualificada, a classificação de risco, o encaminhamento do usuário, e a orientação, consultas, exames, serviços, né, diversos, conforme estão apresentados e descritos aí para vocês na tela. Ainda, para atender essas necessidades da população, requer o acesso a serviços de saúde eficientes, né, de boa qualidade, por meio de unidades organizadas no atendimento humanizado. Aqui são exemplos, né, dessas unidades não hospitalares, né, que nós citamos, as unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, programa de agentes comunitários, os ambulatórios médicos de especialidades, assistência médica ambulatorial, núcleo de apoio e saúde da família, né? Eles realizam esses atendimentos médicos, possibilitam, né, a identificação da saúde real do usuário por meio da avaliação de risco, prestando assistência imediata nos agravos de baixa, média complexidade, né, favorecem o reconhecimento precoce das emergências, enfim, tudo isso aí, né, diversas, né, ações, né, e os objetivos que essas unidades, então, devem ter, né, como suas prioridades. E aí nós vamos falar agora também, teorizar um pouco sobre o serviço de atendimento móvel de urgência e as centrais de regulação médica de urgências. Então, em 29 de setembro de 2003, por meio da portaria 1864, o Ministério da Saúde criou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em municípios e regiões de todo o território nacional. O objetivo do SAMU é chegar precocemente à vítima de agravo à saúde, seja de uma natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar ao sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, e que exija garantia de um atendimento também no transporte adequado para o serviço de saúde. A assistência iniciada no local da ocorrência é de caráter temporário, realizada pelas equipes profissionais, né, que são oriundas e não oriundas da área da saúde, ou mesmo bombeiros, né, nessas modalidades, o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico de vida, né, ele é constituído por o auxiliar ou técnico de enfermagem e o condutor dos veículos de emergência. Já o suporte avançado de vida é constituído pelo enfermeiro, o médico e o condutor dos veículos de emergência. As equipes multiprofissionais, elas tripulam diferentes tipos de veículos, importante ressaltar, equipados também de modos distintos, outro ponto importante de ressaltar.
tá? Conforme a modalidade de atendimento e intervenções permitidas, segundo as respectivas atribuições profissionais. Bom, essa tabela nos mostra as características do veículo da equipe multiprofissional e intervenções para o atendimento móvel de urgências. Então, nós temos a viatura, né, a ambulância do tipo A, que é uma ambulância de transporte. Nela vai o condutor do veículo e um auxiliar ou técnico de enfermagem. Que o tipo de intervenção é uma remoção simples em transporte de caráter eletivo. Já as viaturas do tipo B são ambulâncias de suporte básico de vida. Vai o condutor do veículo, o auxiliar e o técnico de enfermagem, né? E aí, já no tipo de intervenção, nós precisamos entender que ela já vai preparada, né, para esse APH, esse atendimento pré-hospitalar com risco, né, para a vida que não é conhecido. Também faz o transporte interhospitalar com risco para a vida conhecido, né, e intervenções não invasivas. A viatura do tipo C também presta o suporte básico de vida. São 3 profissionais militares, né, rodoviário, bombeiro, né, um condutor e 2 profissionais capacitados no suporte básico de vida e salvamento e resgate. Né? Então, atendimento pré-hospitalar com risco de vida não conhecido, é o tipo de intervenção que eles vão, né? As intervenções não invasivas, e também resgate e salvamento de vítimas de acidentes em locais de difícil acesso. Agora nós vamos para a viatura do tipo D, são ambulâncias com suporte avançado de vida. Condutor de veículo, faz parte da equipe multiprofissional, também o enfermeiro e o médico. O tipo de intervenção, né? Tem aí o atendimento pré-hospitalar com intervenções invasivas, de alta complexidade, ao paciente com alta gravidade. Transporte interhospitalar de paciente de alto risco. E aí nós temos viatura, nesse tipo de veículo, né? Tipo E, que é a aeronave de transporte médico, vai o piloto e copiloto, enfermeiro e médico, né? E aí faz diferentes transportes também, mas com asa rotativa ou com asa fixa, e transporte interhospitalar. Também faz atendimento pré-hospitalar, né? Esses com asa rotativa, que são os helicópteros, que prestam atendimento pré-hospitalar. As aeronaves com asa fixa, elas têm foco aí no transporte interhospitalar. As viaturas do tipo F são as ambulâncias, né? Composta aí por equipes de suporte básico ou mesmo suporte avançado de vida, né? Faz intervenções específicas conforme a tripulação, se for suporte básico de vida ou suporte avançado de vida, né? Que são características semelhantes, né, ao tipo de intervenção das viaturas tipo B e tipo D. No entanto, ela é feita através de uma lancha, né, uma embarcação fluvial ou marítima. Né? E aí tem os veículos de intervenção rápida, né, que aí vai o condutor, o enfermeiro ou o médico. Né? É um veículo que transporta a equipe de suporte avançado de vida para iniciar atendimento ou mesmo dar o suporte aos profissionais de ambulância. Então, suponhamos aí que uma viatura, né, do tipo B atendeu uma ocorrência e viu ali que tratava-se de uma complexidade maior. Então, dependendo da forma de se organizar, pode ser chamado esse veículo de intervenção rápida, que leva essa equipe de suporte avançado de vida, né? É um veículo leve, não é destinado a transporte de paciente, mas aí ele consegue um acesso mais rápido a esse local para dar continuidade no atendimento. Também tem a motolância, que geralmente vai o auxiliar, ou o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, e presta os atendimentos até a chegada da ambulância para transportar o paciente. Isso é comum, né, em cidades de maior população, com maior trânsito, então facilita o acesso, né, a chegada ao local da ocorrência. Importante ressaltar que nesses atendimentos,
a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, né, o COFEN número 375 de 2011, dispõe sobre a presença do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar e interhospitalar em situações de risco conhecido ou desconhecido, nos quais a prestação da assistência por auxiliar ou técnico de enfermagem somente poderá ser realizada sob supervisão direta do enfermeiro. Tá? Então é importante ressaltar isso para vocês. Essa resolução 375, ela fala já na obrigatoriedade do enfermeiro em qualquer lugar que se preste o serviço, né, de enfermagem, o atendimento ao paciente que envolva as atribuições de enfermagem, deve o enfermeiro estar presente. Bom, então a gente vê aqui uma informação que ela está diferente dessa resolução inicial, né, que, aliás, essa portaria inicial que nós falamos, né, que institui o SAMU, que é a portaria número 1864. Né? Então, nós temos essa resolução, e aí eu gostaria que vocês, né, tivessem esse conhecimento, também destacando que a resolução 379 de 2011, ela modifica o prazo disposto na resolução anterior, né, tendo passado a vigorar a partir de 2012. Né? Então, consequentemente, essa última resolução implica, entre outros, na reformulação das configurações e denominações descritas na legislação quanto às novas características da tripulação, recursos disponíveis e qualificação da assistência. Certo? O acionamento do SAMU, ele é por meio do número 192, e é gratuito. Né? Todos nós conhecemos. A ligação ela é recebida por uma central de regulação formada por telefones auxiliares, por telefonistas auxiliares da regulação médica, médicos, também radiooperadores, enfermeiros, entre outros profissionais. E a solicitação é avaliada pelo médico regulador, responsável por classificar o nível de urgência e definir os recursos necessários para o atendimento adequado. Em seguida, é feito o despacho das equipes, segundo a gravidade do caso e o grau de complexidade das intervenções a serem realizadas, com indicação do destino ao serviço de saúde para o tratamento definitivo. Conhecer o fluxo dessas informações contribui para o acesso e a utilização correta do serviço, bem como também para ações educativas na comunidade. Então, a fim de garantir uma resposta efetiva às especificidades das demandas de urgências, as grades de referência devem ser suficientemente detalhadas, explicando quem são as unidades e os recursos disponíveis para a identificação entre as necessidades dos pacientes atendidos pelo SAMU e a oferta dos serviços de saúde que poderão receber essas pessoas. Nesse contexto, tecnologia e mecanismos informatizados suficientemente ágeis possibilitam atualizar a informação e a comunicação em tempo real. Né? A alteração da oferta implica em novas pactuações temporárias, alternativas, reduzindo o prejuízo no atendimento para a população. Então, vejam só, esse fluxo é de grande importância, né, no conhecimento de todos. Constatação da ocorrência, a ligação para o 192, informando os dados à central de regulação. A central avalia e decide o envio da ambulância. Se ela decidiu por enviar a ambulância, a central de regulação vai então avaliar qual é o tipo de suporte que será prestado naquela situação, se o suporte básico de vida ou suporte avançado. Tudo isso de acordo com as informações recebidas, então, por aquele que está efetuando a ligação. E aí o atendimento no local é feito, é prestado, seja ele básico ou avançado, e é feito novamente o contato com a central. A central de regulação médica agora recebe o contato desse, né, recebe essa informação do atendimento que foi feito e decide, então, sobre o transporte para o serviço de saúde. E lá no serviço de saúde é dada continuidade na assistência e o tratamento definitivo.
Então é importante que a gente compreenda esse fluxo, né, que envolve aí o atendimento, né, do sistema de urgências, ok? Então, ressaltando aqui, né, reforçando, né, devido à sua importância, exatamente assim que funciona. O cidadão faz a ligação, o SAMU, ele informa, então, a ocorrência, né? É importante ressaltar que, nesse momento, ele está, né, muitas vezes, sobre grande carga emocional, né? Me recordo uma ocasião também que recebemos uma ligação de a informação inicial era um provável, né, afogamento ou um afogamento de uma pessoa, uma criança que foi encontrada numa piscina ou ela tinha sumido, não me lembro exatamente qual foi o contexto, mas a pessoa que ligou, ela não conseguia falar, né? Ela simplesmente gritava, vem aqui, vem aqui, vem aqui, socorre, socorre, né? E a gente precisava, então, ter essas informações, os dados, né, para a gente entender exatamente o que estava acontecendo. Então, realmente essa é uma realidade frequente, né, diante de uma situação de desespero de uma pessoa, né? Ela acaba ligando, solicitando o recurso, a ajuda, mas muitas vezes ela não sabe, não que ela não sabe, mas ela, diante de tanta emoção, ela acaba tendo dificuldade para informar. Mas é importante, né, a central de regulação ter a coleta desses dados, essas informações, e aí, é lógico, um médico regulador, ele vai fazer a avaliação e entender se aquela situação requer o suporte avançado ou o suporte básico. Nessa situação de afogamento, lógico que foi enviado um suporte avançado de vida, né? E aí, mas pode ser uma situação de menor gravidade e é enviado, então, um suporte básico de vida, né? Então, no momento que é feito o atendimento, lá no local, após, né, dado assim a sequência inicial, retorna essa ligação para a central de regulação, que aí vai direcionar, então, o transporte para o serviço de saúde. E vamos falar um pouquinho dessas atribuições para conhecimento, então, da central de regulação médica, das urgências, né? A regulação do fluxo de pacientes vítimas de agravos urgentes à saúde, desde o local onde sofreram tal agravo até os diferentes serviços da rede regionalizada, bem como os fluxos entre os serviços existentes nos âmbitos municipal e regional. Então, é bem abrangente, né, essa área de regulação, né, da Central de Regulação Médica. Tá? Cobertura em eventos de risco, atividades esportivas, sociais e culturais diversas, por meio de apoio direto com a equipe do local ou à distância, garantindo o canal prioritário de comunicação. Cobertura em acidentes com múltiplas vítimas, destinando os recursos para o atendimento local em situações de desastre, catástrofe ou acidentes com múltiplas vítimas de diferentes portes. Como apontado aí também, a participação na elaboração de planos de atendimento e realização de simulações com a defesa civil, os bombeiros, né, e demais parceiros que possam haver. A participação na capacitação dos recursos humanos por intermédio, né, de polos de educação permanente e estruturação dos núcleos de educação em urgência. Também ações educativas com participação ativa na estruturação de palestras sobre o primeiro atendimento às urgências para empresas, escolas, creches, conselhos de saúde, instituições diversas e comunidade em geral. Vamos falar então um pouquinho, né, após a gente apenas citar essas atribuições da Central de Regulação Médica, vamos falar sobre a sala de estabilização. Né? O que é a sala de estabilização? É um componente, né, do atendimento das urgências e emergências que não se caracteriza especificamente como um novo equipamento de saúde, mas consiste em um ambiente destinado à estabilização desses pacientes críticos e graves e deve dispor de condições para garantir a assistência 24 horas, vinculado ao serviço de saúde e articulado e conectado aos outros níveis de atenção para posterior encaminhamento pela central de regulação das urgências. E considerando essa grande demanda de pessoas em situações de urgência que necessitam de atenção imediata e, ao mesmo tempo, a carência de ofertas das unidades de serviços de emergência, o Ministério da Saúde
ele propõe a otimização da utilização dos recursos nos serviços existentes, ainda que sua finalidade principal não seja o atendimento às urgências. Porém, o serviço deve preparar para a assistência da demanda espontânea e garantir a disponibilidade de atendimento inicial para a estabilização dos acometidos por agravos críticos, até a alta ou a decisão para transferência ao serviço de saúde mais adequado. E essa nova condição ela pode implicar, né, na readequação da área física dos recursos materiais, mas principalmente exige a capacidade dos profissionais para o atendimento às urgências nas unidades de saúde que implantarem essas salas de estabilização. Vamos falar um pouquinho sobre a Força Nacional de Saúde do SUS, né? Força Nacional de Saúde do SUS. Né? Ela foi criada pelo decreto presidencial 7.616 de 2011 e foi regulamentada pela portaria ministerial 2.952 de 2011, que dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, né, quanto às demandas urgentes de medidas de prevenção e controle e contenção de riscos. A Força Nacional de Saúde do SUS tem como objetivo promover uma sinergia dos esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergência para populações com vulnerabilidades específicas, ou mesmo em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção conforme os riscos relacionados em cada situação. Ela é acionada em situações de catástrofe, em eventos de grande proporção, nacionais ou internacionais, para envio de ajuda profissional e humanitária e em situações de outra natureza que envolva aglomerações de pessoas, como celebrações internacionais e Olimpíadas, cuja dimensão necessita da estruturação de um plano preventivo de danos e orientador da organização para eventual atendimento emergencial. Então, considerando as características geográficas e a dimensão continental do Brasil, essa interlocução entre as esferas governamentais, os órgãos e as instituições representativas das diferentes áreas facilita, né, o diálogo e a tomada de decisões no enfrentamento das emergências que podem atingir o nosso país. Vamos falar um pouco sobre a UPA e o conjunto dos serviços de urgência de 24 horas. A UPA, né, as UPAs, elas são estruturas que funcionam 24 horas, definidas como estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre a unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família e a rede hospitalar, e deve, com essas, compor uma rede organizada de atenção às urgências. Elas podem ser classificadas em porte 1, porte 2 e porte 3, conforme a abrangência do contingente populacional na região de cobertura, segundo a capacidade instalada em relação à área física, número de leitos disponíveis e recursos humanos, e quanto à capacidade diária de realizar atendimentos médicos por pediatra e clínico geral. Dentro dessas condições, ela pode ser classificada, então, em porte 1, porte 2 ou porte 3. Essas unidades de atendimento atuam na atenção intermediária, conforme nós já mencionamos, e em casos de alterações clínicas, como, por exemplo, febre alta, hipertensão, infarto e também traumas, né, cortes, fraturas, evitando encaminhamentos indiscriminados ao pronto-socorro hospitalar. Essas unidades, elas ainda dispõem de estrutura e recursos para diagnóstico por imagem, eletrocardiograma, laboratório de análises clínicas e leitos de observação. Então, diante da implantação de protocolos e processos de acolhimento
com classificação de risco, ela tem por atribuição prestar o atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica. Essas unidades também prestam o primeiro atendimento nos casos de naturezas, né, traumáticas, estabilizando o paciente, realizando investigação diagnóstica inicial, etc. Para tanto, ela realiza consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade. Presta atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem em casos críticos ou de maior gravidade. Ela também fornece retaguarda às urgências atendidas pela atenção básica e funciona, né, como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU. Se for necessário, ela também permite manter pacientes em observação pelo período de até 24 horas para elucidação diagnóstica ou mesmo estabilização clínica. E a assistência inicial ela é prestada na própria UPA, e conforme o caso, é previsto o encaminhamento ao hospital, como segmento dos cuidados em saúde. Por isso, agora, nós vamos mencionar, então, o componente hospitalar. Na rede de atenção às urgências, o componente hospitalar ele é constituído pelas portas hospitalares de urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços diagnósticos por imagem, laboratório e pelas linhas de cuidado prioritárias. Quanto à estrutura e ao funcionamento, o serviço de emergência de um pronto-socorro deve respeitar os critérios e normas estabelecidas pela legislação vigente e estar permanentemente preparado para receber e atender adequadamente o paciente em razão de demanda espontânea, ou seja, sem aviso prévio. O paciente chegou e a unidade deve estar preparada para atender. Geralmente está localizado num andar térreo de um prédio ou mesmo de uma área de fácil acesso para pessoas e veículos. O dimensionamento da área física dos prontos-socorros deve contemplar ambientes amplos, bem ventilados, iluminados, com portas largas, pisos e revestimentos claros e laváveis, seguindo as legislações em vigor, de acordo com o tamanho, complexidade e perfil da assistência dessa unidade. No ambiente hospitalar, o cliente em situação de urgência pode ser encaminhado para a sala de triagem e classificação de risco no pronto-socorro, ou, quando necessário, diretamente à sala de emergência ou ao centro obstétrico. Considerando a grande diversidade de profissionais que atuam nesses serviços, é essencial que cada um conheça as atribuições e a hierarquia das respectivas categorias. E a boa integração entre as equipes de atendimento móvel e hospitalar é fundamental para assegurar a continuidade da assistência, desde a recepção cordial na identificação do profissional, seguida pela apresentação do paciente, familiar, até o fornecimento das informações sobre o caso, os procedimentos realizados e a evolução e tudo mais. Tudo deve estar devidamente registrado, documentado nas fichas de atendimento, impressas ou eletrônicas, que compõem o prontuário do paciente. Da mesma maneira, requer interação entre os diversos profissionais e setores envolvidos na sequência do atendimento em urgências no âmbito hospitalar. Desenvolvida adequadamente, a agilidade nos processos de trabalho em determinado setor influencia sempre de forma positiva e otimiza, uma outra área que vai dar sequência no atendimento. Por exemplo, a liberação
e organização rápida de um leito na unidade de internação permite, consequentemente, o encaminhamento mais rápido do paciente que está no pronto-socorro, esperando pela transferência. Nesse contexto, os protocolos de atendimento facilitam o desenvolvimento das ações, já que possibilitam padronizar e sistematizar a assistência prestada desde a triagem inicial, que envolve a classificação do grau de complexidade de cada paciente. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema de classificação de prioridade é uma estratégia que contribui para reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade da assistência. No contexto da Política Nacional de Imunização, o termo triagem ele foi substituído por classificação de risco, realizada por meio de instrumentos e escalas de seleção. Como exemplo, a escala canadense, australiana, americana e talvez a mais conhecida, que é a classificação de Manchester, que destina, então, cada cliente os recursos e tempo necessários ao atendimento de acordo com o grau de gravidade. Ainda que a classificação de risco por si só não garanta a efetividade do serviço de urgência, a ausência de critérios para o atendimento pode implicar em grandes prejuízos e piora do paciente. Uma vez que, facilmente, se os pacientes forem atendidos simplesmente pela ordem de chegada, nós sabemos que é possível que haja ali uma pessoa de uma menor complexidade, né, um grau de menor complexidade na sua saúde, à frente daquele que tem um maior grau de complexidade. E se não houver essa classificação, esse acolhimento desses pacientes de uma forma breve, uma forma rápida, então, a destinar o tipo de atendimento adequado a ele, pode facilmente incorrer aí em falhas no atendimento, né, implicando em prejuízos e piora no paciente. Por isso, né, como exemplo aqui, eu vou citar para vocês o sistema de Manchester, que tem esse sistema de cores para facilitar o encaminhamento do paciente para a área mais adequada às suas necessidades, né? Permite que o enfermeiro ou o médico, em 1 a 3 minutos, identifique o grau de urgência e ordene o atendimento imediato das alterações, né, priorizando desde as que colocam a vida em risco iminente até os casos menos graves que podem aguardar um pouco mais de tempo pelo atendimento. E esse método pode ser ampliado, aliás, pode ser aplicado no cotidiano das unidades de emergência e em serviços, né, com múltiplas vítimas também. Então, mais uma vez aqui, né, a demonstração, né, na ilustração, né, os pacientes classificados como uma cor vermelha, emergência. Emergência tem que ter um tempo, né, imediato, né, vamos dizer assim, né, sem tempo de espera, atendimento imediato, muito urgente, né, um paciente classificado como uma cor laranja, ele deve ter um atendimento rápido, né, menor do que 10 minutos, urgente, amarelo, até 60 minutos, pouco urgente verde, até 120, não urgente azul, até 240. Né? Importante aqui eu ressaltar dessa informação, né, que o método não visa estabelecer um diagnóstico médico. Quando se classifica o paciente, não é objetivo estabelecer um diagnóstico médico, né? Segundo a resolução do COFEN 423 de 2012, em relação à equipe de enfermagem, essa classificação de risco, ela é atribuição exclusiva do enfermeiro, ok? Informação importante aí para todos nós. Vamos falar agora sobre o atendimento domiciliar. Esse componente consiste no conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção, tratamento e doenças, né, e reabilitação que ocorrem no domicílio e na atenção à saúde que acontece no território, além de reorganizar o processo de trabalho das equipes que realizam cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e hospitalar. Em geral, ao final do período de internação, o cliente ele é avaliado pela equipe multiprofissional que identifica as possibilidades de autocuidado, as necessidades de acompanhamento e de auxílio no ambiente domiciliar e também de encaminhamento aos serviços de reabilitação. E um planejamento sistematizado previamente
anterior à alta hospitalar, estima as condições desse paciente, da família ou do cuidador para o acompanhamento do plano terapêutico que foi desenhado, oferecendo as orientações necessárias, o treinamento prévio e as ações educativas para a realização de procedimentos específicos em domicílio. A continuidade da assistência constituída nesse componente por modalidades dessa atenção domiciliar auxilia o paciente no acompanhamento do tratamento, seja pela equipe do programa Saúde da Família, em hospital dia, indicado para administração de terapêutica medicamentosa, realização de curativos e troca de drenos, ou mesmo pelo acompanhamento psicológico em procedimentos de reabilitação integral, com reabilitação de base comunitária especializada, com fisioterapia, terapia ocupacional, visando a reintegração desse indivíduo à sociedade. Partindo para as considerações finais, os componentes que constituem a rede de atenção às urgências são estruturados em diferentes níveis de atenção para atender a demanda da população de acordo com as suas necessidades e complexidades. É fundamental que cada componente se reconheça como parte integrante dessa rede, de modo que possa contribuir na articulação de ações e projetos que resultem em melhorias no âmbito da saúde, e que os princípios de humanização, acolhimento, ética e respeito ao próximo permeiem esse processo. Quando o atendimento prestado à população em todos os níveis é adequado, evita-se a sobrecarga nos demais serviços. Encerro com essa frase: a persistência é o caminho do êxito. Agradeço a todos vocês pela presença, pela atenção. Desejo a todos aí um grande abraço e até a próxima.